Olá, eu sou Jonas Lima, advogado, professor de Direito Administrativo. Estou aqui a convite do professor Jacobi, a quem agradeço, para tratar do tema de passagens aéreas, licitação ou contratação direta. A base da discussão nasce do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, pelo qual somente a lei pode excepcionar situações de não licitação. Nesse caso, a viabilidade de competir e de entregar o mesmo objeto, passagens aéreas, inclusive para fins tributários, o mesmo objeto, código, recolhimento 6175 para a Receita Federal. Então, a possibilidade de entregar o mesmo objeto, portanto, possibilidade e o dever de licitar, nasce da Lei 12.974, que regula a atividade das agências e assegura como atividade privativa que elas conseguem emitir o mesmo bilhete. Isso não seria possível, por exemplo, numa empresa de informática. Estaria fazendo uma atividade fora da atividade dela. Então, de forma remunerada, só pode ser feita essa transação com passagens aéreas por agência de viagem, ainda que seja pelo meio conhecido como autoatendimento, que nada mais é do que um sistema self-book para reservar as passagens e um sistema de self-ticket para emissão imediata daquilo que você deseja. Então, hoje, as grandes corporações privadas não fazem compra direta, porque a gente tem que entender que o contexto é de contratação corporativa, onde é preciso gerenciar a massa dos bilhetes, ter uma ferramenta, um instrumental de pesquisa, gerenciamento, faturamento, e isso somente uma ferramenta de agência possibilita. Então, não se trata de uma compra de particular, e sim de uma compra com necessidade de aplicação de uma política de gestão naquela massa de bilhetes. Então, primeiro, pela lei, elas conseguem entregar o mesmo objeto, logo não é possível afastá-las, logo tem competição, logo não se enquadra a situação na figura do artigo 25, caput da Lei de Licitação, que prevê a inviabilidade de competir, nesse caso, a viabilidade de competir. Elas entregam o mesmo bilhete, inclusive ao mesmo preço de qualquer companhia aérea. Isso é uma constatação do lado operacional e que também tem o lado legal assegurando a mesma atividade. Se for analisar agora o lado também não só da parte legal, mas também do operacional, existem algumas questões que precisam ser debatidas. Exemplo, não existe efetivamente a compra direta de bilhetes porque a administração pública não tem comunicação com as companhias aéreas, mais de 200 ao redor do mundo. Isso é impraticável, isso é impossível. Você teria milhares de compras de passagens totalmente aleatórias. Você precisa de uma ferramenta de gestão e essa ferramenta é a ferramenta de agência de viagem, que faz a gestão e faturamento. Volto a dizer, mesmo que seja a ferramenta de autogestão que cada agência de viagem pode disponibilizar aos seus clientes sem qualquer custo. E se interliga com sistemas internos, providenciando também relatórios eletrônicos, o mapa, o comportamento da aplicação da política de viagens, o que uma compra direta tornaria impraticável se cada um comprasse um bilhete em cada companhia aérea. Então é essencial que haja a ferramenta de agência de viagem. Isso não pode ser feito por uma empresa de outro ramo empresarial, como já mencionado. No lado operacional agora, do dia a dia, também seria uma questão impraticável de você incorporar a venda direta, a compra direta de passagens, porque num período do expediente, por exemplo, você teria à noite, se um bilhete tem algum problema no aeroporto às 6 horas da tarde e alguém tem que resolver alguma coisa às 7 da noite, a agência de viagem não deixa cliente na mão. A agência de viagem, tanto nos canais, não somente online de atendimento dela, como telefônico, ela tem 24 horas por dia, 365 dias por ano, o atendimento para qualquer situação que interliga, inclusive, um suporte às situações das companhias nacionais, regionais e internacionais, juntas ou separadamente, inclusive com alto rendimento de vantagem em termos de valor, nessas situações em que se perde um bilhete, por exemplo, se for feita uma compra direta. Veja que quando o particular compra um bilhete na internet, em determinadas situações, por exemplo, a promocional, a que não comprou advertido sobre o que tem de restrição naquela tarifa, ele pode perder um bilhete por inteiro. Isso não acontece com a agência de viagem, porque a agência de viagem, inclusive no primeiro dia que acontece uma emissão, uma transação, a perda pode ser zero, e dependendo das outras situações, o bilhete aproveitado na mesma companhia,
ou rapidamente minimizada a perda e já solucionada a situação com outra companhia aérea, se for o caso. Então, somente a agência de viagem viabiliza operacionalmente toda a cobertura que a administração pública precisa. Inclusive, é impraticável e é uma incongruência que se licite, por exemplo, apenas as passagens internacionais, ou apenas as regionais, ou apenas a parte de grupos, e não licite apenas a parte de algumas companhias aéreas. Isso seria simplesmente quebrar o princípio da impessoalidade, não licitando apenas algumas passagens, o que é inadmissível pela Constituição Federal. Então, operacionalmente, não existe compra direta de passagem aérea na administração pública. Legalmente, também não se pode fazer. E questão prática é muito pior, porque não se tem a gestão. Com uma agência de viagem, você teria a cobertura de todos os relatórios das passagens nacionais, regionais e internacionais de uma vez só. E a agência de viagem também possibilita uma outra vantagem. Ela consegue emitir ao preço de mercado. Ela pode negociar descontos para aquele órgão público, inclusive uma viabilidade de planejamento para algum evento, por exemplo, com os grupos. Ela minimiza em muito o que acontece numa compra feita por um indivíduo apenas, de prejuízo. Você não teria, no caso das questões das bagagens. Você teria, imagine 600, 500 órgãos públicos comprando as passagens, com a surpresa de chegar no aeroporto e ter que pagar mais para completar os valores das taxas de bagagem, o que você não teria com a agência de viagem, porque ela consegue emitir antecipadamente e no momento do embarque é muito mais caro. Então você minimiza a perda de cancelamento, de remarcação, perda com os acréscimos de bagagem e questões operacionais de solução dos problemas que acontecem no dia a dia, seja em horário útil, em dia de expediente, em intervalo de expediente, à noite, em qualquer dia, em qualquer horário. Então, operacionalmente, é o único modo de se cobrir todas as demandas da administração pública. E questão de vantajosidade, observa-se muito claro. Por exemplo, numa compra direta que tivesse o pagamento com cartão, você, além de ter que despender os recursos públicos na frente, você não teria como reter 7,05% de tributos. Então, você tem uma perda considerável já do início. As agências de viagem não, elas dão um crédito para a administração pública emitir os bilhetes, o que pode ser feito em tempo real. A emissão pode ser imediata, então quebra-se esse mito de que a agência é lenta. A fiscalização pode ser feita também ao preço de emissão do mercado, bastando apenas que se confira no momento da emissão se o preço é aquele disponível ao mercado, a um consumidor qualquer. E a questão de valor, mesmo valor, podem ter descontos adicionais em razão do volume de venda que a agência pode conseguir negociar para o órgão, pode emitir em grupos, pode resolver problemas que envolvam as tarifas nacionais com as internacionais interligadas, o que mostra que esse ambiente de compra direta, ele não é só essencial, ele é uma coisa da realidade. Só se compra passagem aérea corporativa por meio de alguém, e esse alguém não pode ser, por exemplo, uma empresa de informática, e ela nada mais estaria fazendo do que usar um sistema de agência. E nesse caso, se você observa, uma empresa de um ramo empresarial não registrado no Ministério do Turismo para essa atividade estaria desenvolvendo uma atividade ilegal. Então, conclusão, operacionalmente é impraticável, legalmente não se pode, porque tem previsão legal da atividade das agências. Se você imaginar que a atividade é regulada em vários setores, você não pode afastar o fabricante e um distribuidor, podem disputar igualmente, então há competição de mercado. E também no lado do dia a dia, você percebe que o único modo de gerenciar essa massa de bilhetes e aplicar uma política para melhor gestão e economia em vários aspectos, de operacional, de planejar os roteiros, assessorar na parte da definição, de minimizar os gastos nas questões das bagagens e dos imprevistos, isso somente a agência de viagem consegue resolver, o que significa economia não só em negociações de tarifas ou grupos, mas em uma enorme economia das questões do dia a dia, o que uma compra isolada jamais permitiria. Pelo contrário, ela, com certeza ela implica em milhares, milhões de reais perdidos se forem somados os custos que teriam de tributos, diferidos, de perdas com cancelamentos, remarcações e com as questões de bagagens e muitas outras relacionadas a multas, o que no cenário das agências de viagem se conseguem aproveitar, otimizar muito melhor.
Uma última abordagem agora sobre esse tema, para concluir, a questão da fiscalização. As agências conseguem, desde que os editais peçam sistemas de autoatendimento, elas conseguem entregar para os seus clientes sem custo relatórios completos de como se comporta toda a política de emissões das passagens em termos de tempo de emissão, tempo de cancelamento, perdas ocorridas e os perfis das passagens mais emitidos. E isso é uma questão que somente essa ferramenta possibilita. Então tem vantagens operacionais, vantagens econômicas, vantagens de economia de perdas, o que não se consegue mensurar no grosso. Teria que mensurar, inclusive, contando cada uma dessas perdas em uma planilha, e eu tenho certeza que a conta seria muito, muito grande, a diferença entre não licitar e licitar. E por fim, a questão de fiscalização, é uma questão nova que está sendo trazida, não apenas colocar o sistema de autoatendimento como uma recomendação para agilizar as emissões com as agências, mas uma forma de registrar naquele momento da emissão a verificação do preço de mercado para fins de auditorias futuras, o que uma compra direta não permitiria. Somente a fiscalização das agências é uma fiscalização para possível auditoria no futuro, que preserva os dados do momento da emissão. Então, agradeço a oportunidade, espero que tenham um bom trabalho com as passagens.